Olá, crianças! Tudo bem? Então, estamos aqui hoje, quarta-feira, para nossa aula de quarta-feira. Hoje teremos a disciplina de ciências e a disciplina de arte. Então, vamos pegar aí os nossos livros, tá? De ciências e de arte. Então, aqui, ciências, Ciências, nós estamos na unidade 6, transformações de matérias. Hoje nós estamos na página 136. Na página 135 tem como se diz, uma receita de slime, mas eu não vou fazer porque eu não estou com vocês. Se alguma mãe quiser fazer com vocês, vocês fazem receita de slime, tá bem? Vamos estudar hoje a partir da página 136. Então, vamos nos preparar para as leituras e os experimentos que ele tem. Então, aqui nós vamos estudar a transformação, Formação de misturas e as transformações da matéria. Vamos ver também sobre as transformações reversíveis e irreversíveis. Vamos ver o que acontece. Então, na primeira parte ali, a formação de uma mistura pode resultar em uma transformação física ou em uma transformação química, como nós já lemos anterior. Já fizemos essa leitura anterior. Química acontece quando são misturas de substâncias que tendem a reagir entre si. Mas caso as substâncias misturadas não sofram uma reação química, dizemos que ocorreu uma transformação física. Quando misturamos açúcar e água, qual é a transformação dessa mistura? É química, porque ela se misturou. Mas envolve a dissolução do açúcar em água. Portanto, não há mudança nas substâncias. Constituem os mesmos materiais. Mesmo que deixe de estar visível o açúcar, ele continua existindo na água. O sabor fica doce. Note que esse processo é reversível. Basta evaporar a água para separá-lo do açúcar. Então, se nós deixarmos lá um tanto de água com açúcar e deixar a água evaporar, vai ficar no fundo o açúcar. Então, é reversível e é uma reação química. No entanto, quando misturamos bicarbonato de sódio ao vinagre, ocorre uma transformação química com a produção de gás carbônico, porque o bicarbonato ele é um sódio, ele ferve no vinagre. Então, esse processo, por sua vez, não é reversível, já que não é possível recuperar o bicarbonato de sódio e o vinagre, que se transformam em outros materiais. Então, é diferenciado, Só que para fazer essa experiência tem que ter alguém com vocês, tá? Porque o bicarbonato com o vinagre vai ferver, Vai dar transformações aí irreversíveis. Vamos ver logo abaixo. Algumas reações podem ser reversíveis, ou seja, após alterada, a matéria pode voltar ao estado inicial. Transformações físicas têm essa característica. Isso pode ser verificado ao inserir a água líquida no congelador e, em seguida, retirar o gelo que foi formado. Afinal, ao tirar o gelo do congelador, ele volta ao estado líquido, Continuamos na página seguinte. Outras transformações têm como características ser irreversíveis. As transformações químicas apresentam essa característica, pois nela ocorrem mudanças nos materiais que formam os objetos. Ao queimar um pedaço de madeira, ela passa por uma mudança irreversível, já que não poderá voltar ao estado inicial, ou seja, não pode mais voltar a ser madeira, Então, a hora que ela queimou, é uma ação de transformação química, mas se transformou em cinza, E fumaça, em tipo de gases. O que é a palavra irreversível? Ali na figura vocês têm a queima de madeira, é um exemplo de transformações irreversíveis, porque madeira queimada jamais vai voltar a ser madeira. O que quer dizer o vocabulário da palavra conhecimento? Irreversível, o que não é possível de reverter, ou seja, de volta ao mesmo estado inicial. Então, a madeira queimada jamais vai retornar a ser a madeira, Vamos para a próxima.
Considere uma situação comum do nosso dia a dia. Cozimento de ovos em água fervente. Quem aqui nunca viu cozinhar um ovo, né? Para que ele ocorra, a água é aquecida até entrar em ebulição e o ovo passa por uma transformação, mudando de aspecto, né? De cru passa a ser cozido. Então vamos ver. Nesse processo, a água e o ovo passam por transformações diferentes. A transformação da água é reversível, já que ela pode voltar a ser como era antes do aquecimento. Já a transformação do ovo é irreversível, pois ele não retorna ao seu aspecto inicial. Então, se você tampar a panela, a água vai ferver, vai ficar as borbulhas ali. Então, você desliga ali, a água retorna ao estado líquido dela, né? A evaporação e o líquido. Só que o ovo, né, o cozimento do ovo, ele cozinhou e ele não vai vir mais cru. Então, ele é irreversível. Cozinhou, não tem mais como torná-lo, né, mole, a gema separada, bonitinha lá da clara, né? E sim cozidos. A página 138 é uma experiência, mas eu não vou passar porque eu não vou estar perto para fazer com vocês, né? Que é a experiência do vinagre e do bicarbonato de sódio, tá? Então, a página 138 e 139 nós não faremos. É uma pena, né? Que se estivéssemos na escola, a professora levava certinho o material e trabalhava com vocês. Na página 140, nós já temos interpretações. Então, número 1. As transformações físicas estão muito presentes em nosso dia a dia. Cite pelo menos 2 transformações físicas que você já realizou ou presenciou na cozinha da sua casa. E explique por que elas podem se classificar dessa forma. Então, transformações físicas. Então, aqui nessa primeira, nós podemos citar o quê? Né? Aquilo que nós vivenciamos diariamente na nossa cozinha. Né? O estado físico da água. A água líquida passa para o refrigerador, congela. Quando você tira, se você deixar ela ali, ela vai degelar e vai se tornar água. Então, é a transformação física. Ela é reversível, né? Quando você coloca lá para ferver, a água ferver para o café, né? Então, continua um líquido, só vai mudar o sabor, né? Então, esses componentes da matéria, eles se transformam e eles têm a possibilidade de voltar. Quando cozinha, lá ferve a chaleira com água, você tira a tampinha, tá cheio tá vaporização, é uma fusão, né? As bolinhas de água estão na tampa. Então, também são casos de transformações físicas. Vamos para 2. André foi visitar seus tios na cidade de Bariloche, na Argentina, né? Outro país ali próximo do Brasil. Como era inverno, ele viu seu tio derretendo a neve que havia se formado no portão da garagem. Qual foi a mudança do estado físico que André observou? Ela é uma transformação física? Sim ou não? Justifique. Então, olha bem, lá em Bariloche tem neve, né? Neve. Então, o tio dele derreteu a neve. A neve se transformou em quê? Estado líquido, se transformou em água. Então, essa mudança aí do estado físico chamada fusão, né? Que transformou o gelo em água refrigerada. Tá bem? Vamos para o 3º. Aqui é uma experiência que muita gente às vezes já visualizou em casa, né? O pão mofo ali, ó. Depois de um tempo guardados, os pães costumam mudar a aparência, porque o apodrecimento dos alimentos pode ser considerado uma transformação química. Então, o pão embolorado, né, como fala ali, né, embolorado, cheio de fungos, é química, porque esse pão jamais vai tornar-se um pão saudável para comer, né, ele está apodrecendo. Então, essa transformação aí é química e essa reação química não dá para tornar a mesma substância, não dá para torná-lo pão, né? Então, essa é uma transformação química, onde não tem mais como o pão se tornar um pão para se alimentar. Vamos para a próxima. Aqui nós vamos agora
destacar os adesivos lá do material complementar. E com as imagens, né, vocês vão colar os estados ali correspondentes, físicos ou químicos. Então, vamos lá buscar. Então, olha, esse exercício da página 141, os adesivos estão na página 187. Então, você vai tirar ali o papel que está sendo recortado, o fósforo aceso, a chama do fósforo, as frutas congeladas, a formação da ferrugem, né? Aqui onde é ferrugem? A ferrugem está aqui aonde? Está aqui na corrente e no cadeado. Você vai ver o copo que quebrou, que ele não torna mais, né? Ele é irreversível. E você vai ver a preparação da pipoca. Então, você vai colar quais são físicos e quais são químicos. Nós temos seis adesivos. Quais são físicos e quais são químicos? Se eu recortar o papel, né? Ele continua sendo papel. Não continua? Agora, se eu acender o fósforo e queimar, ele volta a ser fósforo? Então, vem. Quais são os três que são transformações físicas e quais são os três que são transformações químicas, ok? Então, vamos ver. Então, aqui na página 141, nós vamos buscar os adesivos na página 187, ok? Coloquem certinho aí na posição. Em seguida, continuamos fazendo interpretações dentro das experiências, né, das análises. Ao fazer pipoca para assistir um filme, Pedro observou os milhos se transformarem em pipoca e comentou com seu pai. Quando o milho vira pipoca, percebemos que ocorreu uma transformação física, pois as características físicas, como cor e tamanho, mudam. A afirmação de Pedro está correta? Sim ou não? Ele colocou que a pipoca é uma transformação física. Depois que estourou, ela tem como voltar a ser milho? Pensam bem. Será que Pedro está certo? Então, pensem e leem bem certinho para ver qual que é a correta. Se é o não, se é o sim, o porquê. Na questão A, né, vocês vão ver as ações aí dentro de Pedro certinho e vão chegar a uma transformação, né, da ação mesmo. O 6. Observe a imagem a seguir. Ela mostra uma mistura realizada em laboratório, na qual um sólido preto é adicionado a um líquido transparente. Então, né, houve aí uma mistura. Com base na imagem e naquilo que você já tem na imaginação de conhecimento, a mistura realizada resultou em uma reação química? Justifique. O líquido, né, a mistura é realizada no laboratório, na qual um é sólido preto, então sólido, né, um pozinho preto e um líquido transparente. Então, você acha que aí ocorreu uma reação química? Sim, ocorreu uma reação química, né, pela formação de um novo produto no estado gasoso. Então, ele se transformou e deu uma reação química, ficou em estado gasoso. É que nem o caso ali da açúcar, né? Açúcar mistura no líquido, na água e é uma ação química. Só que se depois se evaporar, você vai ver açúcar. Então, mesmo caso aqui. Vamos para o próximo. Em alguns experimentos, é possível verificar que ao misturar dois líquidos transparentes, um sólido colorido é formado como o apresentado na imagem a seguir. Então, tem um líquido, né? Tem um sólido amarelinho e jogaram um líquido. A transformação retratada na imagem é química ou física? Então, olha, essa transformação aí vai ser química. Vai formar um novo componente que não existia antes da mistura. Porque o amarelo vai misturar no branco e vai ficar de uma cor só, tá? Então, nós podemos dizer que é uma transformação química, pois o componente
né? É a mistura que formou ali. O 8, aos ovos. Considere que 2 ovos passaram pelas transformações a seguir. Questão A. As 2 transformações são físicas, por quê? Será que são? O ovo cru e o ovo cozido? Não. Somente a quebra do ovo é transformação física, quando quebrou. Pois o seu cozimento é uma transformação química. Então, quando você quebra o ovo, então as 2 não são transformação física. Então, o ovo cru, né? Então, não. O ovo quebrado ali é uma transformação física. E o ovo cozido é uma transformação química. O que foi necessário para transformar o ovo cru em cozido? O que foi necessário? O aquecimento, o cozimento. C. O ovo cozido pode voltar a seu estado inicial? Sim ou não? Justifique. Jamais, né? Então, o ovo cozido não volta ao estado inicial, porque ele foi submetido a uma transformação irreversível. Desde que ele cozinhou, ele está cozido, ele não tem mais como ficar cru. Legal, né? Vamos finalizar, então, essa nossa unidade 6. O que nós aprendemos ali? Como foi a aula de ciências ontem? Foi bem interessante. Eu aprendi que as transformações dos materiais podem ser reversíveis ou irreversíveis. Ao observar o produto desta feira, eu me lembro de várias informações novas que estudamos na aula. Então, está visualizando ali, ó, né? Ao derreter o gelo, passa por uma mudança de estado físico, ou seja, por uma transformação física. Nas transformações físicas, o objeto muda, mas seus componentes continuam os mesmos, né? O gelo, no caso do gelo. Página seguinte. Quando materiais passam por uma mudança que altera seus componentes, dizemos que ocorreu a transformação química. A transformação de ingredientes de uma receita em pães é um exemplo, né? Porque a gente monta todo, bate a massa, assa, jamais vai voltar aos ingredientes, né? Então, é irreversível. Podemos identificar que uma transformação química ocorreu quando há alterações, como a formação de gás, a mudança de cor, a produção do calor, o amadurecimento dos frutos. E é uma transformação que provoca mudanças na cor, no sabor e até mesmo na textura dos alimentos, né? Uma banana verde, uma banana madura e uma banana podre, né? O de baixo. As transformações químicas também ocorrem no organismo dos seres vivos. As plantas, por exemplo, produzem seus próprios alimentos por meio de uma transformação química chamada fotossíntese, né? Que é o que nós já aprendemos ali, que elas exalam, elas recebem água, exalam o gás, né, o oxigênio e recebem o gás carbônico. Tem mais uma questãozinha aqui, vamos lá. Então, vamos completar, né? Após ler o resumo dessa unidade, encontre as palavras que completam as frases. Então, vamos lá, que eu vou te ajudar. A. As transformações dos materiais podem ser reversíveis ou irreversíveis. Ao derreter o gelo, passa por uma mudança de estado físico, ou seja, por uma transformação física. Ele era sólido, se tornou líquido. Então, a mudança do estado físico. A C. Quando materiais passam por uma mudança que altera seus componentes, dizemos que ocorreu uma transformação química, que alterou o componente, né? Por exemplo, a madeira queimou, não vai ser madeira. Podemos identificar que uma transformação química ocorreu quando há alteração como a formação de gás. Então podemos identificar que uma transformação química ocorreu quando há alterações como a formação de gás, a mudança da cor e a produção de calor. Então, porque a lenha queimando, ela transformou um gás, ela exalou um gás na natureza, né? Através das suas fumaças.
E as plantas produzem seu próprio alimento por meio de uma transformação química chamada de fotossíntese. Então, essas palavras que a professora já citou nas questões, vocês vão achá-las aqui nesse caça-palavra. Por exemplo, eu usei a palavra gás. Onde está a palavra gás aqui, ó? Opa, mas ficou muito feio. Então, vocês fazem bonitinho assim, né? Com o lapisinho, separa a palavra gás, tá? Irreversível, tudo que nós usamos ali vai estar aqui. Nós usamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Então, aqui no caça-palavras, você vai encontrar 8 palavras que nós completamos aqui em cima. Certo? Então, aqui nós estamos terminando, né? A nossa aula. Estamos terminando a nossa aula de ciências. Tudo bem? Gostosa essa matéria. É uma pena nós não estarmos na sala para fazer os experimentos e observar certinho cada atitude dessa. Agora, crianças, peguem, né, o nossa apostila, não, prof, nosso livro de arte. Então, aqui, ó, arte. Vamos pegar a arte e vamos começar agora a unidade 5, na página 92, né? Nós viemos estudando sobre teatro, agora vamos estudar sobre as coreografias, né? As coreografias musicais e teatrais. Então, peguem lá o nosso livro de arte na página 92. Estou aguardando. Então, olhem aqui a página 92, unidade 5, coreografando a dança, né? O que é coreografando? O que as bailarinas estão fazendo ali? Uma coreografia da dança, né? Na seguinte aqui também eles estão, né? Nessa mesma coreografia. E tem os questionamentos. Que tipo de dança as pessoas da foto estão ensaiando? Como ela é? Então, ali são quem? Como elas são? Que dança que é essa? Estão lembrados? Essa coreografia aí das bailarinas? Você imagina porque essas pessoas estão fazendo o mesmo movimento? Porque se é uma coreografia, todos têm que fazer da mesma forma. Como elas sabem o momento exato de fazer cada movimento na dança? Através de muitos ensaios, né? Essa coreografia jamais pode errar. Não podemos errar, né? As meninas bailarinas ali, elas não podem errar, elas têm que ter o mesmo ritmo e o mesmo sentido. Por isso que o balé é uma dança que exige disciplina e concentração. Então, vamos estudar isso aí agora. A professora vai sair, vamos iniciar. A página 94 não precisa, porque a gente não está reunido para a gente fazer uma discussão. Vamos fazer a leitura. A aula de arte, ela é mais uma leitura para vocês adquirirem esse conhecimento. Então, leiam com muita atenção, né, com serenidade mesmo, para ter o aprendizado. Senão, se ler de qualquer jeito, não aprende. Então, esse texto aqui, danças conhecidas pelo mundo, vai falar do balé, tá? Vai falar no século que surgiu, né? Onde surgiu, na Itália, né? Os tipos de academias, vai falar sobre o balé e sobre os bailarinos. Então, vocês leiam com muita atenção, é leitura. Aproveitem para fazer uma boa leitura. Que em seguida, vocês vão ver os posicionamentos, né? Como aqui no final ele colocou, né? Veja exemplos de passos. Então, o balé, ele tem uma harmonia, ele tem um equilíbrio e os passos a serem seguidos. Então, vamos ver os tipos de passo. Vai ter o pilé, que é a reflexão dos joelhos ali. O tendo, né? Que é a ação da perna levantada. O jeté, que é o salto. O rond de jambe, que é o movimento da roda. O adágio, que é a sustentação da perna no ar, né? Para a bailarina ter ali a postura. Então, balé é uma coreografia, é uma dança que precisa muito de disciplina e concentração. Logo em seguida, vocês vão ler sobre um autor, né? A Companhia de Dança de Bote de Moscou surgiu em 1773. Então, o balé não é uma dança de agora. É uma dança bem antiga mesmo. Então, vocês façam a leitura,
Ali vocês têm a figura do Teatro de Bolshoi, em Moscou, na Rússia. É uma dança russa. Leiam com bastante atenção. E vamos passar para um outro estilo de dança, o sapateado, que é no século V, né, na Irlanda. Vocês veem que cada estilo de dança vem de um lugar diferente. Então aí vai ver os componentes, as formas, né? O step, que é o jeito que bate os pés. Vocês já assistiram em filmes já? O sapateado, dança do sapateado. Então, quais são a importância do sapateado? Então, eles têm o step, que consiste em bater a chapa metal da frente com o peso. Então, todos que dançam sapateados têm um sapato específico. Depois é o stamp, consiste em bater o pé inteiro no chão com peso. O tap consiste em bater a chapa de metal da frente do sapato, né, sem peso. Tem o truft, considera-se em arrastar a chapa de metal, né? Então, um sapato todo específico. O clap, que é bater a palma durante o sapateado. É uma dança muito bonita. Eu só vi em filmes, né? Nunca tive a oportunidade de assistir um teatro ou uma apresentação dessa dança de sapateado, né? Então, é uma dança irlandesa que surgiu na Irlanda. Continuamos. Vamos ver um pouco das danças típicas brasileiras. Então, vocês vão fazer essa leitura, tem um espaço para conversar com a família, tem as danças regionais, né? Uma forma que nós recebemos e herdamos, né? Lembra lá na geografia dos nossos imigrantes? Então, vai falar sobre o carimbó, o chimarrita, né? Onde as localidades que eles estão. Então, vocês vão, né? O carimbó, o chimarrita. Vai falar das danças tradicionais, a catira, o maracatu. Então, os tipos de danças no Brasil que nós temos. O baque virado, que é do maracatu, baque viado, né? Maracatu e baque solto. Então, vai passar as regiões. Leiam com bastante atenção em quais regiões do Brasil existem. E depois vocês vão ter uma leitura, né, da Conecte o assunto, que vai estar falando das danças, dos tipos de brincadeiras, né? Quem já brincou de roda, dança de roda, ciranda, cirandinha, né? Então, aí vocês vão ter que fazer a leitura e fazer a resposta de vocês. Você já brincou de roda, sim ou não? Que outras brincadeiras de roda vocês brincaram? Então, para pensar e façam aí a produção. Logo em seguida, outro tipo de brincadeira, né? É o adoletar, né? Adoletar. Então, vocês já viram essa brincadeira? É do tempo de vocês aí, né? Então, vocês têm aqui a letra dessa brincadeira, né? Que vocês podem fazer em casa. E já verificar, né? As ações que vocês brincam, né? Porque é bom brincar, é bom ter tipos de brincadeiras saudáveis, a não ser só celular, televisão e videogame, né? E logo aqui na próxima, nós vamos ter a colagem. Então, aqui, a questão 1, cada dança tem suas características e seus passos, como vimos nas sessões anteriores. Vamos verificar se você reconhece a diferença entre a catira e o sapateado. Destaque os adesivos do material complementar com os dois estilos de dança e colhe-os de acordo com a legenda. Então, a catira é uma dança mais caipira, né? E o sapateado é mais um clássico. Então, vamos lá buscar aonde tem material completo. Então, aqui nós temos, ó. Né? Qual desse é a catira? Então, a catira é o quê? Essa mais caipirada, né? E o sapateado é esse mais elegante, tá? Então, vocês podem colar o adesivo. E vamos continuando ali com a sequência. Então, o exercício 1 é buscar lá no material complementar e colar, né? Destacando qual que é o estilo catira e qual o sapateado. Vocês vão ler tudo lá nas folhas anteriores. E o 2, para uma dança ser realizada, é preciso seguir os passos da coreografia corretamente. Na catira, os passos são
basicamente bater palmas e bater os pés com um ritmo, em resposta ao violeiro. Então vamos criar uma coreografia inspirada na dança tradicional catira. Recorte os cartões do material complementar e monte uma sequência de passos. Teste várias coreografias até encontrar a que mais lhe agrada, para então colar nos quadros a seguir. Para isso, siga a legenda da página a seguir. Então, nós temos aqui na página, nós temos uma legenda, né? Então, vocês vão montar a coreografia de vocês. Se vai ser bater um pé no chão uma vez, 2 vezes, bater palma, quantas vezes. Então, isso vocês vão pegar lá no material complementar, vou buscá-lo. Ó, então, aqui na página 155, vocês têm várias botas, várias palmas, né? E vocês, lá na página 107, vocês vão ensaiar e montar a coreografia de vocês. Vocês entenderam? Vão destacar aqui, vão colocar lá e vão fazer o barulho. Eu quero que vocês gravem esses barulhos para mim e mandam para mim, para ver se ficou interessante. As batidas dos pés, né? Não pode ser com chinelo, tem que ser com sapato. Ou uma bota aí, pega a bota do pai, da mãe e fazem aí, né, a coreografia de vocês, em cima dessas coreografias aqui, em cima desses materiais que vocês têm, as botas e as palmas. Tudo bem? Então, vamos lá. E aqui nós terminamos a nossa aula de arte. Na página 108 e 109, se vocês quiserem, 110, 111, são experimentos que eu não vou obrigá-los a fazer. Mas se vocês quiserem lá formar um grito de guerra, né? Passo a passo vocês fazem então, tá? Mas eu não vou cobrar até a 107. Porque eu entendo, né? Eu entendo que é uma situação difícil vocês estarem em casa, né? Na escola a gente faz o coletivo, faz os grupos e monta. Então, a página 108, 109, 110, só se vocês quiserem fazer. Tá bem? Então, aqui estamos terminando nossa aula hoje, né? De quarta-feira, dia 21 de outubro. Nossa aula de ciências, que falou sobre as transformações químicas e físicas. E a nossa aula de arte, que deu para vocês uma leitura, uma bela leitura, né? Sobre coreografia. Ali falou do balé, falou do sapateado e falou também de algumas danças, né? Alguns passos de danças da tradição do Brasil. Fique com Deus, um beijo a todos e até quinta-feira.